Mais um recheio de leite ninho tá começando aqui, e esse recheio de leite ninho, ele é com outro método de preparo. Nós já fizemos o leite ninho com base de brigadeiro, que vai ao fogo, tá? E agora a gente vai fazer um recheio de leite ninho que vai na batedeira, que é um mousse de leite ninho. Esse recheio aqui, ele é bem estruturado, tá? Então faz seguindo exatamente as medidas que eu vou passar para você. E lembrando que você precisa utilizar o leite ninho mesmo, se você vender o seu bolo como um bolo de leite ninho. Se for outro leite em pó, pode utilizar também no lugar do ninho, desde que você avise o seu cliente ou avise as pessoas que vão consumir que é um bolo ou um recheio sabor leite em pó, tá bom? Então vamos já começar a fazer esse bolo aqui. Aqui, pro nosso recheio mousse de leite ninho, tá? A gente vai ter que fazer ele na batedeira, porque eu preciso bater o chantilly, tá? Então tenho aqui o bowl da batedeira, aqui eu tenho 200 ml de chantilly, mas esse chantilly tem que estar bem gelado. Então deixa pelo menos 12 horas na geladeira, na potência máxima aí da sua geladeira, não é congelador. A gente não pode congelar o chantilly antes de bater, depois que bate pode congelar. Mas antes de bater, não pode congelar. Então deixa aí na geladeira. Se quiser deixar no congelador só para ficar mais gelado, você coloca por 10 minutinhos antes de usar. Mas depois de já ter passado umas 12 horas na geladeira, tá? Que aí seu chantilly vai ficar bem gelado. Então 200 ml de chantilly bem gelado, meia lata ou caixa de leite condensado, pode ser o leite condensado semidesnatado, não tem problema. E aqui eu tenho uma xícara de chá de leite ninho. Existem outras proporções dessa mesma receita que eu utilizo para outros tipos de preparo. Então, para um bolo de festa estruturado, eu preciso de outras quantidades aqui de cada um dos ingredientes. Para um bolo no pote, eu preciso também de outras proporções, tá? Da mesma receita. Então, essa proporção que eu tô te mostrando, 200 ml de chantilly, meia lata de leite condensado e uma xícara de leite ninho, tá? Ou 100 gramas de leite ninho, é pra gente fazer no ponto para bolo gelado, tá bom? Então, vou começar colocando aqui no bowl da batedeira já o chantilly. Então, coloco aqui os 200 ml de chantilly, coloco aqui o leite ninho e vou colocar também já o leite condensado, tá? Coloco tudo isso aqui e já vou levar para bater na batedeira na potência média por cerca de 4 a 5 minutinhos ou até dobrar de volume, e eu mostro para você qual que é o ponto exato aqui desse nosso recheio, tá? Vamos lá. E aqui é o ponto do nosso mousse de leite ninho, olha só, textura aveludada, tá? Olha só que mousse mais lindo, cremoso, tá? E fica bem branquinho esse mousse aqui. Esse mousse aqui, se for para bolo gelado, a gente já pode utilizar logo em seguida que eu fizer, tá? Mas se eu não for usar logo em seguida, eu tenho que manter ele na geladeira. Por ele levar uma quantidade muito grande de chantilly, é melhor a gente manter ele sempre na geladeira, tá? A conservação dele, sem estar no bolo gelado, tá? Somente desse recheio, se você quiser usar para outro preparo ou fazer antes, é de 7 dias dentro da geladeira, tá? Então dá preferência para manter ele na geladeira. Fora da geladeira ele não aguenta muito tempo, tá? É um dia aí no máximo, porque o chantilly ele perde a estabilidade se a gente deixa muito tempo em temperatura ambiente, tá? Mesmo nessas quantidades aqui, certo? Então, eu vou manter ele na geladeira. O prazo final dele de validade é 7 dias. Lembrando que a validade do bolo pronto, do bolo gelado, vai depender da massa e da calda que a gente está usando. Aqui, por enquanto, a gente ainda está no recheio. Depois, esse recheio a gente vai utilizar lá nos nossos bolos gelados, e aí eu falo para você em qual que eu estou utilizando esse tipo de recheio aqui. Se quiser congelar esse recheio, pode congelar em sacos para congelar, em potes bem fechados. Ele dura até 3 meses no congelador. Para descongelar, é só retirar do congelador um pouquinho antes de utilizar, deixa cerca de 2 horas em temperatura ambiente e aí você já pode usar ele novamente, tá? Esse recheio aqui, se a gente deixa na geladeira, ele tende a ficar um pouco mais firme do que isso, tá? Se não quiser ele tão firme na hora de usar, é só tirar um pouquinho da geladeira que você consegue ele nessa textura aqui novamente, tá bom? Então, já vou deixar ele reservado na geladeira e depois lá na nossa aula de bolo gelado de ninho, tá? E choconinho, a gente vai utilizar esse recheio aqui também, tá bom? Então, vamos já para a próxima aula.